Olá, amiga e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Não, você não está maluco. Hoje quem vos fala aqui é a Bruna Gomes, especialista técnica da Ouro Fino. Estou aqui tentando substituir à altura o nosso querido Bruno Freitas, que está de férias. Então, combinei aqui umas conversas bem bacanas com alguns convidados e vou tentar aí substituir direitinho tudo que o Bruno Freitas faz aqui. Bom, então para começar, como o Bruno propriamente fala, né, conhecimento não ocupa espaço, eu tenho aqui um convidado muito bacana, que também é especialista técnico aqui da Ouro Fino, Rodolfo Mingotti, mais conhecido aqui como Badá. Então, seja muito bem-vindo. O Rodolfo, ele é especialista técnico, tem mestrado e doutorado em reprodução animal e vai trocar uma palavrinha aqui comigo sobre esse assunto bem interessante. Tudo bem, Badá? Seja bem-vindo. Olá, Bruna. Olá a todos os ouvintes. Bruna, é uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Muito bacana você fazendo essa parte junto com o Bruno aí. Vamos conversar assim. A gente adora falar de reprodução, adoramos falar do nosso dia a dia. E vamos lá, vamos para as perguntas que você separou aí pra gente. O que tem legal, à nossa Badá. espera aí? Então, a gente tem aqui um assunto bem importante, Badá. E a gente, só da gente falar gado de corte, a gente já pode, assim, imaginar que tem alguma coisa aí que eu vou te perguntar, né? Então, eu já vou iniciar assim, qual que é o principal problema da reprodução nessa categoria? Se existe um problema, qual é ele e o que a gente tem aí, o que você me diz dessa categoria? Bacana, Bruna, bem bacana. Vamos lá. Em relação ao gado de corte, especificamente para essa aptidão, o que a gente fala? Em geral, os problemas de fertilidade estão ligados à ovulação desses animais. E aí, inúmeros fatores podem atrapalhar a ovulação deles. Quando a gente trata desses animais a pasto, primeiramente a gente pensa lá, a presença do bezerro junto ao pé da vaca, a própria produção de leite desses animais, a lactação deles, e o feito da amamentação, junto com disponibilidade de forragens, score de condição corporal e inúmeros outros fatores vão interferir aí sobre a primeira ovulação pós-parto. Então, o atraso à ovulação desses animais é um dos principais problemas do gado de corte, né? Certo, então é um problema multifatorial, né, Badá? Você comentou que é um anestro pós-parto, a gente pode chamar dessa forma? É exatamente o termo que é utilizado no gado de corte, né? Na reprodução do gado de corte. O anestro pós-parto é o principal conceito aí que a gente deve se utilizar e estudar, né? Como minimizar o anestro pós-parto, aumentando a fertilidade desses animais. E essas vacas, elas nem chegam a dar cio, Badá? Elas não ciclam e não chegam a dar cio? Tudo vai depender do bezerro no pé da vaca e da disponibilidade de nutrientes, né, Bruno? A gente sabe que ao passo que o bezerro vai crescendo e vai desmamando, ele vai ingerindo menos leite, né? Então, a produção de leite diminui, provavelmente a disponibilidade de forragens do pasto aumenta, o que vai sobrar mais energia para o animal voltar a ciclar. Então, tudo isso, a primeira ovulação pós-parto, né, ou seja, qual o período do anestro pós-parto, vai depender aí desses fatores, sendo minimizados a favor da vaca, né? Entendi. Então é mais uma questão de diminuir o estímulo para a vaca para que ela retorne à reprodução, né? Tirar o bezerro, vamos dizer assim, diminuir o estímulo para que ela continue ali dando o leite dela, para que ela continue ali com o filhote, vamos dizer assim. Na verdade, uma grande colocação e uma colocação muito, muito apropriada seria quanto melhor a gente nutrir esses animais, melhor vão ser as respostas reprodutivas, obviamente. Muito bom. E é um problema que a gente... É bastante comum, né, Badá? Assim, reprodução não é minha área de concentração de estudo, mas é uma coisa que a gente vê bastante. Às vezes a pessoa faz um protocolo,
e vê o resultado somente daquele protocolo, né? Mas não analisa o que está em volta desse protocolo que possa ter causado aí, às vezes, um mau resultado. Isso é verdade? Pode acontecer? Pode acontecer, Bruna, mas assim, o que a gente tenta colocar de modo geral, né? A pessoa, ela tem que ser comparada, a fazenda tem que ser comparada com ela mesma, nunca comparar com outras fazendas, né? Então, qual que é o melhor resultado? É um resultado melhor do que ela já teve no passado e ela vem tendo. Então, comparar sempre com ela mesma. Cuidado com números de referências, né? Quando a gente coloca números de referência, 50% ou mais no protocolo de ATF, isso vai depender de inúmeros fatores, não só protocolo, como efeito da vaca, efeito da fazenda, efeito sêmen também, né? Ou seja, um sêmen de maior ou menor fertilidade, enfim, inúmeros fatores e aí. E até o inseminador, né, Badá? Exato, uma equipe bem treinada, um gado calmo, não reativo também, são assim inúmeros fatores em geral que atrapalham a fertilidade desses animais. Medir só com base no protocolo, você variou uma coisa ou outra dentro do protocolo, às vezes não é o melhor caminho. Entendi. E você poderia colocar um resultado aí que seria interessante, né, nesse protocolo para a gente ter um parâmetro, ou ele difere muito aí entre as regiões, se a gente for falar de Brasil mesmo? Bruna, assim, a gente sempre quer ter os melhores resultados, né? E aí, sim, quando a gente fala em melhores resultados, visto na prática do dia a dia, são resultados que atingem aí 60% de prenhez. Mas, assim, é uma referência, quando dá tudo certo, tudo é muito bom. Mas eu não gosto desse ponto de referência. Eu gosto mais e eu gosto assim, sugiro, oriento mais que as pessoas elas comparem as fazendas e os resultados anteriores frente aos resultados que estão sendo obtidos ali, né? Muito bom. A evolução, né? Dentro da própria propriedade mesmo. Exatamente. E, Badá, o que a Ouro Fino tem? A Ouro Fino tem alguma estratégia para melhorar essa situação? A gente tem como auxiliar o nosso cliente? Fala um pouquinho para nós. Tem sim, Bruna. Tem várias e várias estratégias que a gente pode utilizar dentro do protocolo do gado de corte, né? Aqui uma das estratégias que a gente utiliza, né, que vem sendo aumentando os números de informações dia após dia, aí, é o uso do Sincroforte, o GNRH, no momento da inseminação. É uma estratégia que está sendo amplamente divulgada e introduzida e utilizada no campo, né? Bacana. E ele dá um incremento aí nessa onda folicular? Como que ele funciona, assim, sendo bem básico, tá? Vamos lá, eu vou dividir essa resposta por categorias. Vamos começar, temos aí as multíparas, as primíparas e as novilhas, né? Certo. Qual que é a principal estratégia no uso das vacas, das multíparas, né? Nós sabemos que lá no final do momento da retirada do dispositivo, independente de qual protocolo seja utilizado, no momento da retirada é uma oportunidade onde que a gente vai fazer um manejo, onde a gente pode passar o bastão de giz, aquele bastão de cera na base da cauda dos animais, para identificar o cio, né? Mas, Badá, vocês estão olhando o cio em protocolo de ATF? A gente pode até olhar, mas que existe ferramentas, não é a observação de cio a campo, mas assim, nos dois momentos que a gente maneja esses animais dentro do curral. Então, se você fizer, por exemplo, essa marcação de giz na base da cauda dos animais, no momento da retirada, você pode avaliar a intensidade do cio no momento da inseminação, sendo que aqueles animais que têm a tinta removida é os animais que deram cio, e animais que tiveram parcialmente a tinta removida ou não tiveram a tinta removida da base da cauda, que não tiveram cio ou tiveram cio de baixa intensidade, né? E qual que seria a ideia em multíparas? A ideia é aplicar o Sincroforte, o GNRH, no momento da inseminação nos animais que não deram cio, né? Essa é a principal estratégia que a gente oferece. Você acaba utilizando aí uma marcação para te orientar na utilização do Sincroforte. Que bacana. Exato.
E aí, esses resultados, o que tem melhorado? Esses resultados têm melhorado aí para multíparas de 5% a 7%. Então, a gente tem aí uma melhora. É um bom incremento, né, Badá? É um bom incremento sim. Que bacana. Nas novilhas, você comentou por cima aí, mas nas novilhas a gente tem esse incremento tão grande assim, tão bom assim ou não? Temos incrementos, só que nas novilhas e nas primíparas a ideia muda um pouco, porque quando foram feitos estudos, alguns estudos que a gente rodou dentro do departamento técnico, nós esperávamos que os resultados se assemelhassem às multíparas, ou seja, às vacas. O que seria? Que as vacas, os animais que derem cio seriam beneficiados do uso do Syncroforte. E aí foi uma surpresa boa para a gente, onde que a gente observou que mesmo animais que não deram cio também tiveram melhoras da fertilidade, né? E aí o que ficaria para a gente colocar aí na prática, né? Para novilhas e para as primíparas, a gente orienta que faça o uso de Syncroforte do GNRH no momento da inseminação, bica corrida, todos os animais, independente se deram ou não deram cio, porque ambos os animais, ambos que se deram cio, são beneficiados do uso do Syncroforte. Já as multíparas não, é um pouquinho diferente. Essas assim, a gente observa o cio, vendo lá no momento da retirada e da inseminação a manifestação do cio com base da tinta na base da cauda, da remoção dessa tinta. E os animais que não deram cio, a gente aplica o GNRH, o Syncroforte, no momento da inseminação. Que legal, Badá. Então, não tem por que não usar o Syncroforte, né? Pelo que a gente conversou aqui, tanto o animal que não deu cio para a gente inseminar, quanto aquele que deu, vai ser beneficiado. Então, a gente vai ter um incremento bacana aí se a gente conseguir usar o produto. Sim, exatamente. A gente não tem aí uma restrição ao uso do GNRH nesses animais, e as estratégias que a gente orienta, se seguir elas aí, provavelmente o produtor, o veterinário que está fazendo aí as IATFs, vai ter um benefício ao utilizar o GNRH nesses animais. Show de bola. Badá, então para a gente fechar, você tem alguma dica de ouro aí de utilização do Syncroforte para passar para a gente? Tem, sim. Eu tenho a dica de ouro, seria acompanhar aí as nossas divulgações, falar com os nossos consultores em busca de um material que está atualizado. Lembrando que todo o material que o departamento técnico divulga, em geral, são pesquisas que tem por trás pesquisadores dentro de universidades, né? Não é algo só do departamento técnico, mas é em contribuição com universidades. Bem embasado, né, Badá? Isso é importante, né? Temos credibilidade, passa por um crivo científico. Então, a dica de ouro é acompanhe o blog, acompanhe os podcasts, fala com os consultores. A gente tem inúmeros canais de divulgação dos trabalhos que nós fazemos, para que o produtor, o pecuarista, o veterinário aí no dia a dia acompanhe e se atualize. É isso aí, pessoal. Olha que legal essa dica. E a gente não pode esquecer do nosso programa Examina, né? O Examina Apoia, não é isso, Badá? O Examina Apoia, que é o que fala de boas práticas na IATF. Exatamente, dentro do Examina Apoia, a gente tem lá, além das nossas publicações, né, alguns resumos, alguns trabalhos aí que falam sobre manejo e práticas aí que envolve o dia a dia da fazenda. Que legal, é capacitação e treinamento de equipe também, que é bastante importante. Badá, muito obrigada por essa nossa conversa, minha estreia aqui no Ouro Finincast. Te agradeço muito. Fica à vontade aí para falar com o pessoal. Eu que agradeço, Bruna. Muito obrigado e vamos todos conversando, pessoal. Até mais. É isso aí, gente. Conhecimento não ocupa espaço. Vou falar essa frase aqui do Bruno Freitas para ele não ser esquecido aqui, hein? Pelo amor de Deus.
Gente, muito obrigada. Agradeço a todos. Peço que vocês nos acompanhem aqui no canal do podcast Ouro Fino Encast da Ouro Fino Saúde Animal e também nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio, disponível nas plataformas aí na Apple Store e na Play Store, para vocês fazerem o download, se informarem. É sempre muito bacana quando a gente consegue ter essa troca de conhecimento e de informações. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!